Olá, seres vivos! Histórias de terror podem surgir de muitas fontes diferentes. Pode ser de um filme obscuro, um relato nebuloso, um conto folclórico relacionado a uma lenda urbana, ou mesmo propriamente um jogo. Mas o que esperar de uma história de terror relacionada a um jogo que na verdade nunca existiu? No vídeo de hoje nós vamos adentrar os confins da Eterna Agonia e conhecer de forma mais aprofundada o que é um dos conceitos mais fascinantes e perturbadores do Dark Fantasy, definido pela existência de um mundo grotesco ligado a um jogo que não existe. Seja bem-vindo ao abominável universo de Vermes. Mas antes eu quero dar uma dica para você que ainda não conhece a Rollstore. A Rollstore é uma loja online de produtos digitais especializada na venda de jogos, chaves digitais e até assinaturas de serviços de streaming. A vantagem de comprar com a Rollstore é que os produtos que eles oferecem são muito acessíveis, pois eles trabalham com preços abaixo do padrão do mercado, oferecendo chaves que são disponibilizadas a partir de R$19,90. Mas isso fica ainda melhor com os chamados jogos offline, e por um custo muito baixo você tem acesso a jogos sem depender de internet para aproveitar campanhas e histórias em jogos single players. E se você ficou interessado, eu vou deixar o link do site deles na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Mas para te ajudar mais ainda, usando o meu cupom KFAL nas compras, você ganha um desconto exclusivo em produtos da loja. Então não perca tempo e acesse agora mesmo a Rollstore pelo link de acesso aqui embaixo. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. O RPG de mesa é um estilo de jogo que já existe há bastante tempo. Para quem nunca teve a oportunidade de se aventurar nesse tipo de jogo, esse formato consiste em uma história com vários jogadores narrada por um mestre, que nada mais é do que um dos jogadores da partida responsável por conduzir a jornada dos participantes, porém como uma entidade externa. Diferente dos aventureiros, o mestre não está dentro da história, mas sim guiando ela e os outros jogadores. Algo que acontece por meio de regras pré-estabelecidas e uso constante de dados que decidirão seu sucesso ou falha. Quem já está familiarizado ou teve algum contato com Baldur's Gate, por exemplo, deve saber bem do que eu estou falando, já que esse jogo se baseia na obra mais conhecida dos RPGs de mesa, sendo o clássico Dungeons & Dragons, que não seria errado atribuir como sendo o principal responsável por popularizar o próprio conceito do RPG de mesa. No entanto, é seguro dizer que nos últimos anos esse tipo de jogo teve um salto de popularidade por conta de youtubers e streamers famosos que conduziram suas próprias histórias no formato de RPG. Bem, o motivo de eu estar falando sobre isso tem a ver precisamente com a base conceitual de Vermes, que pode ser definido, mas não se limitando apenas, a um jogo idealizado como um dungeon crawler dos anos 90, baseado fundamentalmente nas aventuras dos clássicos RPGs de mesa, porém que ganha um destaque particular pela forma original como é focado numa atmosfera opressiva que se dedica na imersão de um horror grotesco desenvolvido pela arte profana dos monstros, criaturas, cenários e o universo como um todo, que caminha tudo isso numa narrativa vaga, mas que ainda conta uma história. Sendo em suma uma, entre aspas, visão distorcida dos primeiros RPGs de mesa como Dungeons & Dragons. Um cadáver se ajoelha ao lado de um poço. Hipnotizado pelo reflexo de sua carne viva, ele se pergunta o que poderia ter sido feito e o que poderia ter acontecido. E enquanto a lua brilhar, a frágil ilusão prevalecerá. Vermes não é o único projeto isolado. Na verdade, ele é uma coletânea que, até o momento desse vídeo, abrange um total de 3 livros que contam histórias independentes, mas que em todos os casos são ambientados no mesmo universo, sendo eles Lost Dungeons and Forbidden Woods, que eu darei um foco maior nesse vídeo, Mist and Mirrors e, por último, Old Curses and Buried Horrors. Pode ser um pouco difícil entender a ideia por trás de um jogo que não existe, mas isso, por sua vez, esclarece um dos motivos principais para Vermes ser um trabalho único. Sendo um trabalho produzido pelo artista Plastbull, consiste num conjunto de manuais, um guia trabalhado com informações, personagens, atributos, deuses e entre outras coisas, feito pensado como se fosse um guia para um jogo de verdade, mas que por sua vez não existe. Pode parecer contraditório a ideia de um manual para um jogo inexistente. Afinal, se o jogo não existe, para que eu usaria os livros? Isso é precisamente o que destaca a experiência desse trabalho. Vermes não se trata apenas de um manual,
Ele é uma jornada que conduz o jogador por entre horrores e segredos nunca antes testemunhados, e ele não existe apenas para citar regras, mas para guiar o leitor pelos confins de seu universo moribundo. A jornada é em parte moldada por trechos de frases soltas, a maioria notável por um toque filosófico que não carrega um sentido claro, ou pelo menos não logo da primeira vez que você os lê. No entanto, conforme elas vão se juntando na sua cabeça, elas se convertem em pequenos tijolos que irão estruturar alguns significados, já outros permanecerão ocultos. Não que isso seja apenas jogado, é uma forma intencional de estabelecer um toque enigmático e misterioso na narrativa. Antes de tudo isso, o leitor é primeiramente confrontado com um questionamento. Os tipos de carne se divergem. Seu caminho é bom ou mau? Sendo bom, a luz não pode ser consumida pelas trevas. Ela brilhará mesmo nos cantos mais obscuros do mundo. Sendo mau, a escuridão é eterna, infinita e implacável. Ninguém pode escapar daquilo que nasce na luz e apodrece nas trevas. Essa obviamente não é a única escolha que será feita na jornada. Um conjunto variado de classes se apresenta como uma vitrine de possibilidades, revelando entidades particulares de características únicas que podem ir desde o Anjo Vagante até a antiga Glória Perdida. Nomes que mais do que classes se apresentam como que são chamados de os tipos de carne. Nesse mundo, 6 grandes deuses existem como as crenças remanescentes do que um dia foi um mundo maravilhoso, mas que agora é apenas conhecido como o Velho Mundo. Nesse tempo, quando a beleza ainda existia, a civilização era próspera, a realidade era a glória. Em algum momento isso ficou para trás, e o Velho Mundo agora não é mais do que uma lembrança distante de uma paz perdida em um mundo decadente. O que restou disso são ruínas espalhadas pelos arredores do que foi a Grande Aurich, cidade capital que era o coração do Velho Mundo, além dos deuses que se conhecem hoje, mesmo que nessa época a civilização adorasse também outros deuses que foram esquecidos. Tudo isso não é apenas contado, mas apresentado de uma forma tangível por cada canto dessa jornada. No primeiro segmento, por exemplo, vamos para o chamado Green Grave, também chamado de Jardim do Homem Morto, e logo nesse primeiro ato que Vermes lhe atinge com sua surrealidade fantasiosa. Gervek é o nome de um dos deuses ainda lembrados, mas sua imagem, que antes remetia à paz, agora remete à ruína. Sua imponência, favorecida por ser um gigante, lhe permitia ser o escudo dos humanos contra os titãs. Mas agora tudo que resta dele é o seu cadáver que repousa ao lado da montanha de Greengrave. E sim, mesmo sendo uma divindade, o destino não favorece ninguém. O que poderia ser mais angustiante do que a imagem de um deus morto? O que poderia causar a morte de um deus? Isso já é o suficiente para transmitir a mensagem do que é esse universo. Vermes nada mais é do que uma lembrança de um lugar que já foi bom, de um mundo que já foi um lugar de paz, mas que só retrata as ruínas do que isso foi um dia, os vestígios dessa memória. Para aqueles que vivem nessa realidade são alvo de uma constante agonia, e a forma como essa narrativa encaixa o jogador como um personagem nesse universo não é comum com outros tipos de história. Não é como se você estivesse precisamente lá como alguém fisicamente. É mais como se você estivesse escolhendo um receptáculo para se introduzir no universo, como se escolhesse um corpo para te representar. Por isso, logo no começo, o questionamento inicial pergunta: qual é a sua carne? Qual dessas formas representará você nesse caminho? Diante dos fatos estabelecidos pela narrativa sombria retratando o mundo que está lentamente morrendo, é inevitável não perceber os paralelos que relacionam o conceito de Vermes com universos como o de Dark Souls ou mesmo Fear and Hunger. A escolha do seu receptáculo permitirá ao mesmo, junto a você, testemunhar de perto cada um dos horrores que cercam sua história. Não pense que a escolha de uma classe é algo insignificante. Cada um dos personagens representam algo nesse mundo. Sejam propósitos, objetivos, crenças ou algo a mais que vai além de simplesmente atributos como força, inteligência ou fé, mesmo que naturalmente estes ainda estejam lá. Lost Old Glory, ou a antiga Glória Perdida, por exemplo, sustenta a definição melancólica que envolve a história como um todo. Preso às suas memórias, incapaz de processar o passado, Lost Old Glory vaga pelas florestas escuras e aldeias esquecidas, buscando uma forma de encontrar um novo propósito para sua vida e recuperar a glória que já teve um dia. Entre seus itens, ele carrega um pequeno distintivo entalhado que serve como um símbolo e um lembrete do seu passado. Sendo o local que guarda o sepulcro do que um dia foi uma figura adorada pelos humanos, Greengrave, mais do que uma floresta, é um local sagrado. É dito que quem vive por lá pode viver mais do que a média das pessoas de outros lugares.
É como se mesmo depois de morto, Gervek ainda estivesse tentando cumprir o seu papel de escudo dos humanos abençoando aqueles à sua volta. No entanto, isso ainda não impede que os primeiros desafios sejam encontrados nos arredores dessa cripta onde os mortos são inquietos, que com algum esforço também oferecerão suas recompensas. Adentrando os confins de uma catacumba escondida, o primeiro grande horror se apresenta: o Campeão Fétido. Os restos mortais se movem de uma maneira estranhamente humana, tentando imitar os guerreiros que um dia foram, como se estivessem inconscientes de seu novo corpo. A criatura à sua frente não é um inimigo convencional. A guerra tem suas consequências, e o que você encara é um produto disso. Uma massa disforme de vários restos em conjunto dos corpos de cavaleiros que um dia tiveram um propósito, reunidos em um único corpo pútrido que representa o completo oposto de sua glória que um dia tiveram. A coisa caminha sem um rumo específico, inconsciente de seu próprio fim, lutando uma guerra que há muito já acabou, mas que ele ainda acredita que está acontecendo. Além do horror que se apresenta pela figura grotesca, nada se compara com o odor inimaginável que exala da carne podre e os ossos corroídos. Seu desafio em lutar contra isso é maior do que apenas usar sua espada. Então segure sua respiração enquanto ainda estiver vivo, pois se não o fizer, pode ser que não fique por muito tempo. Mesmo que o encontro com essa criatura seja um autêntico pesadelo, até mesmo chegar até ela é uma tarefa desafiadora. No meio dessa, que é a sua primeira dungeon, um catálogo variado de outras entidades monstruosas também existem nos arredores, e que você igualmente deve se preocupar. Uma figura sombria, o Cavaleiro Solitário, o Túmulo Vivo, ou a Cabeça da Bruxa. Você naturalmente não é o único possível alvo dos terrores que o cercam. Afinal, você não é o único guerreiro que existe. Durante a jornada, você ocasionalmente encontrará outros como você que também buscam sua devida glória, talvez com propósitos ou objetivos diferentes. No entanto, todos têm uma coisa em comum: todos estão seguindo em frente sem nunca parar. Alguns são consumidos pela loucura, alguns desistem, outros apenas sucumbem aos terrores que existem, mas para você isso é indiferente. A jornada irá rapidamente te mostrar que não existe um momento de descanso ou de paz. Se isso acontece, algo está errado. A prova disso é a chegada em Silver Swamp, ou o Pântano Prateado, lugar que oferece uma visão de tranquilidade e sentimento de paz por se apresentar como um refúgio, um lugar de descanso. Ideia que é reforçada pela névoa pálida que cerca os arredores do pântano que, ao mesmo tempo que é reconfortante, também emite um sentimento de pavor pela possibilidade de algo se esconder por trás dessa cortina. Esse medo não é infundado. Todos que chegam nesse lugar são lentamente tomados por uma sonolência que, por mais que se lute contra, é inevitável não ser sucumbido por ela. O problema é que aqueles que dormem geralmente nunca mais acordam, e o motivo disso você descobre ao cair nesse sono profundo. O cenário, que antes era um pântano pálido, se converte numa paisagem abismal iluminada pela lua minguante, onde abaixo de seus pés se estende um infinito mar de corpos com milhares de esqueletos. E à sua frente, em meio à escuridão, uma figura nebulosa surge aparentemente do nada para confrontá-lo: o aspecto do sonho. A razão pela qual aqueles que dormem nesse pântano nunca mais voltam a acordar. Uma figura que surge para você como lembrete de que nesse mundo, um simples descanso deve ser recebido com uma completa receosidade. Cada vez mais a riqueza do mundo de Vermes mostra o motivo de ter uma história complexa, filosófica, em certo ponto interpretativa, mas em todo caso, fascinante. A aventura é mais do que apenas uma passagem de um lugar para o outro enfrentando inimigos ou chefes aleatórios. Tudo tem um propósito específico, que é o que os guerreiros dessa jornada estão buscando e para onde estão direcionados. Não seria nem um pouco incorreto dizer que Vermes corresponde a um dos mais indescritíveis e impressionantes trabalhos de world building que já se teve na ficção, sobretudo considerando seu conceito artístico de um jogo que não existe. Logo no primeiro passo tido por essas terras, somos apresentados a uma das entidades oriundas do panteão de Vermes que são adorados pelos humanos: Gervek, o Grande. No entanto, ele é apenas um entre as 6 divindades que existem, ou pelo menos que não foram esquecidas. Dorvus, o Deus da Verdade, é talvez um dos mais importantes para os aventureiros, pois em um mundo de constantes ilusões como o de Vermes, a bênção do Deus da Verdade é bastante conveniente. Apesar de muito do que se sabe sobre esse deus ainda ser um conhecimento limitado apenas ao que não foi perdido pelo tempo. E da mesma forma que os deuses, demônios também existem. Ogu é um deles, mas que curiosamente já foi venerado como um deus no passado até os humanos decidirem parar de adorá-lo.
E isso reflete uma afirmação importante nesse mundo. Todos os demônios já foram deuses. É o homem que coloca a coroa em nossas cabeças e empunha machados em nossos pescoços. As passagens por entre os diferentes lugares declaram a existência de perigos constantes que devem ser evitados. Pouco antes de entrarmos na Floresta das Flautas, no domínio de Murgo, um dos deuses que é adorado por seus fiéis devotos que vivem nesse lugar, passamos por uma estrutura chamada Coroa do Vagante. Esses pilares feitos de pedra podem ser encontrados em todos os cantos do mundo, sendo adornado por 4 rostos de expressões próprias em cada um dos lados. Aventureiros que passam por essas estruturas deixam pedaços de cabelo ou tecido ao redor de sua coroa, fazendo parecer que ela tem cabelos. Lugares onde essas estruturas são encontradas sem qualquer cabelo na coroa indica a direção de um lugar desconhecido e possivelmente perigoso, que deve ser evitado. Também não se deve deixar de observar o traço poético e quase onírico das passagens pelo livro. A Floresta de Flautas, que eu havia falado, é um lugar onde as árvores têm buracos espalhados pelos seus troncos que, quando o vento bate em direção a elas, produz um som melódico de flautas, variando de tonalidade em conformidade com a espessura dos buracos de cada árvore. Passando pela floresta, o próximo lugar é o Reino Esquecido, chamado assim por ser o antigo reino dos Goblins, mas que agora é apenas o seu refúgio. Em um dia longínquo, os Goblins tiveram um reinado firme estabelecido a partir de uma rainha que deu à luz a 2 filhas. Uma delas era bela, delicada e gentil, e a outra, uma criatura abominável, sedenta por sangue. A criatura foi eventualmente trancada em um porão sendo alimentada por restos de Goblin, enquanto a filha Bela cresceu com um bom coração e mais tarde liderou uma rebelião contra sua mãe e fundando o Reino do Sol Verde, o refúgio para os Goblins. Depois de ser acometida por uma doença rara, sua vida e seu reino começaram a definhar até sua ruína. Seus súditos então construíram um mausoléu ao redor do poço onde sua irmã foi aprisionada, de modo que elas ficassem para sempre juntas. Entrando no Reino Proibido, o mausoléu é uma das passagens que visitamos, onde mais à frente, no fundo da masmorra, um odor pútrido toma todo o ambiente que é cercado por ossos. E nesse mesmo lugar, uma monstruosidade imensa de olhos famintos se revela te encarando de uma forma aterrorizante. E essa nada mais é do que a irmã monstruosa da rainha do Reino dos Goblins. O embate com essa criatura se mostra mais desafiador do que pode parecer. No mundo de vermes, além do horror e da própria morte, maldições podem ser o pior destino de uma alma vivente. Elas são separadas em 9 diferentes, conforme apresentado no começo do livro. E no caso dessa criatura, é preciso evitar o contato visual com ela por carregar a maldição da petrificação, que afetará qualquer um que olhe diretamente para ela. O horror no que um dia foi o reino dos Goblins vai além do que a criatura na sua frente. Um decrépito e poderoso esqueleto vermelho, um necromante ou mesmo um terrível cavaleiro Goblin definirão parte do desafio enfrentado aqui, cada um se espreitando pelas tocas do mausoléu nas profundezas da escuridão intangível. Ainda que seu reinado tenha acabado, Goblins ainda podem ser encontrados em vida espreitando os cantos com uma tímida curiosidade. Seu vigor há muito esgotado lhes impede de fazer qualquer coisa que não seja observar, mas eles ainda estão lá. No entanto, mesmo que não seja algo que mereça alguma preocupação, entre eles uma figura em particular se destaca do qual você realmente deve temer. O Goblin da Luz é uma figura além de qualquer compreensão. A criatura, que pode ser encontrada no mausoléu, descreve um tipo distorcido de Goblin, caracterizado por sua boca que permanece aberta, de onde emana uma luz que enlouquece qualquer um que olhe diretamente para ela, sendo mais uma maldição que deve ser evitada. O reinado dos Goblins acabou, mas os perigos relacionados a eles ainda existem. É inevitável que durante a jornada não surja em algum momento a pergunta na sua cabeça se essa luta vale a pena, ou melhor, se essa jornada realmente faz sentido. Por que estou fazendo isso? Qual o propósito do que estou fazendo agora? Até onde isso me levará? Essas perguntas ecoam pela sua cabeça enquanto você adentra o Caminho das Montanhas. Durante esse caminho, uma estrutura enorme se ergue no topo da colina, projetando uma sombra que envolve toda a paisagem. O vermelho carmesim que decora a estrutura imponente faz você se sentir minúsculo e inquieto. A passagem eventualmente te leva até um labirinto dentro do Santuário de Sombra, o último passo antes da revelação final. Nesse lugar, o profano se estabelece em cada canto, desde onde existe luz até a completa escuridão.
Um destes horrores se apresenta na forma de uma coisa que mal pode ser definida como uma criatura, algo que é simplesmente chamado de marionete sem cordas, uma criação das bruxas feita para representar o seu próprio campeão. Porém, nos cantos onde a luz se ausenta, existe uma ênfase maior para o horror que, eventualmente, surge com um convite. A coisa, que você inicialmente não sabe o que é, tenta te seduzir para a escuridão, pedindo para que você apague sua tocha. Você pode fazer isso ou não, e a depender da decisão, o destino pode não ser generoso com você. Mas se escolher certo, o caminho continua em um corredor extenso e cada vez mais consumido pela água. Ao longe você escuta sons que ecoam pelo lugar como se algo estivesse se movendo à distância. No limite desse corredor, uma sala escura leva ao encontro de outros corredores paralelos que, em quase todos os casos, apenas levam ao encontro de cadáveres pútridos, com exceção de um que leva até um poço solitário. A imagem da sala te causa uma aflição, mas você não entende o motivo disso. De uma forma quase primitiva, você lança seu olhar para dentro do poço, se ajoelhando perto dele. A imagem do outro lado, que deveria ser o seu reflexo, não lhe parece familiar. Os olhos fundos e vazios, o corpo de um estranho feito de ossos velhos e canelas finas como papel, a imagem do poço te enche de pavor. Uma frágil ilusão se desfaz em silêncio. O vazio te envolve suavemente, acolhendo-te de volta. Uma vida foi vivida e o sonho já não existe mais. Os ossos antigos agora repousam, aguardando que a lua brilhe mais uma vez. Vermes é uma experiência alheia a qualquer coisa que já se teve antes. A ideia de participar de uma história fantasiosa em um mundo arruinado é tão fascinante quanto filosófico. Cada nova página, cada novo segmento te leva inteiramente para dentro dessa jornada e o torna um com a história. E é preciso obrigatoriamente tirar um espaço para admirar a arte do Plashbook que sustenta toda essa narrativa. Em se tratando de um trabalho artístico, certamente além do mundo em si, o que mais faz Vermes ser impressionante e original é a arte única que ele carrega entre as páginas. O estilo, que se baseia em visuais retrô, desenvolve uma estética primordialmente única, que imerge completamente o leitor pelo tom sombrio e surreal tido pelas paisagens, masmorras, monstros, deuses e afins. A arte de Vermes é um estilo próprio, que trabalha o terror e a agonia de sua narrativa de forma substancial, derivando um mundo melancólico habitado por horrores desconhecidos, segredos e belezas que te fazem tanto admirar quanto assombrar. Muito disso se nota pela qualidade da arte formada por uma estética própria que, ao remeter um estilo retrô, faz parecer que em parte é desenhado em um formato que lembra pixel art, sustentando essa noção de ser idealizado como um manual para um jogo que não existe. Devido a essa qualidade do projeto que muitos criadores já chegaram a desenvolver suas releituras acerca do universo de Vermes, imaginando como seria se ele realmente fosse um jogo de verdade. Um exemplo disso que pode ser mencionado é um jogo produzido por Adam During, igualmente chamado Vermes, que em uma leitura própria imagina o que seria o projeto em um formato de jogo, que de fato é um trabalho bem interessante. Mas falando de um projeto mais recente, um jogo que bebe diretamente de Vermes como fonte de inspiração, apesar de não propriamente se definir como uma releitura do livro no formato de videogame, é o jogo Horriplant. Esse jogo foi lançado no mês passado, em fevereiro, e para mim é prontamente um dos melhores projetos derivados de Vermes que temos atualmente. O jogo é majoritariamente um clicker, mas limitá-lo apenas a isso seria bem injusto. Além de ter uma história própria, muitos aspectos e características do universo de Vermes são observados no jogo, desde atributos visuais como narrativos. É um jogo que eu até cheguei a platinar recentemente, então com certeza recomendo conhecer. Apesar disso, talvez seja impossível descrever o que é Vermes em outra leitura, senão a que ele mesmo se apresenta. Vermes é único e original justamente por apresentar o que ele é da forma que ele é. Certamente que um trabalho bem feito pode se aproximar bastante do que é a obra original em se tratando de um videogame real, mas o que eu estou querendo dizer é que Vermes é original justamente pelo fato de ser idealizado como um guia para um jogo que nunca existirá. Em certo ponto, isso é um fato que pode ser até um pouco difícil de aceitar, mas é necessário para o entendimento do que ele realmente é.
Uma história cercada de horrores e uma mitologia própria, instaurada em um mundo que é apenas um fragmento da glória que teve um dia. Aqueles que vagam pelas terras desse mundo são, em sua maioria, apenas fragmentos remanescentes dessa glória. Tudo o que existe é a lembrança de um lugar que um dia já foi bom. A lembrança de uma paz que hoje é inalcançável e que leva alguns a continuarem buscando ela, mesmo que seja impossível. A lembrança de uma glória que nunca mais existirá.